Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de verdade. Sinto Deus na tua volta e vão a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ô Lúcio, tem que mudar, viu? Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Já mudou. Fica passando. A Paloma vai pensar até todo mundo. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. Como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águias. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir
problema e ora. Já despertou, o mundo tem os seus mistérios. É tempo de fazer o bem. O amor que você planta agora floresce um pouco mais além. Somos passageiros, navegantes no planeta Lua, de norte ao sul, seguindo em direção à luz. A falta de experiência faz a gente errar. A dor irmã que nos abraça vem pra consertar. Acalma o seu coração e manda a tristeza andar. E deixe a felicidade ocupar sorrindo o mesmo lugar. Somos passageiros, navegantes no planeta Lua, de norte ao sul, seguindo em direção à luz. É hora de deitar nos campos pra descansar, tranquilamente ir à fonte pra refrescar, voltar de novo a ser criança, ouvir o que o mestre diz, sentindo o seu corpo leve, ter paz e usar o dom de ser feliz. Somos passageiros, navegantes no planeta Lua, de norte ao sul, seguindo em direção à luz. Somos passageiros, navegantes no planeta Lua, de norte ao sul, seguindo em direção à luz. Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, né, na sexta-feira, reunidos para um estudo, hoje contando com a cooperação da nossa irmã Elismara. Né? Antes de iniciarmos propriamente dito, só lembrar que nós temos estudos aqui na casa na terça, na quarta e na quinta. Depois é só tirar as dúvidas ali na recepção para ver que dia, né, qual estudo, enfim. A segunda-feira é uma atividade que é privativa dos trabalhadores da casa, que é a reunião mediúnica. Mas eu acho que o dia mais importante é hoje, sexta-feira, que nós temos essa palestra pública, né, aberta a todos, todos são bem-vindos, todos são convidados, para que possamos juntos, refletindo sobre o tema que é exposto toda sexta-feira, certamente vai nos ajudar. É aquilo que está faltando para a gente impulsionar o nosso caminhar para frente e para o alto. Também nós estamos aceitando doações de cobertores nessa época agora do frio, né? Então a casa está fazendo a campanha de doação de cobertores e aqueles que quiserem cooperar serão bem-vindos. E hoje nós não teremos cantina, então só para o pessoal que vem preparado, né? Excepcionalmente não haverá hoje. Para nossa harmonização, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos ver então do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, é realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de ontem e hoje talvez será o meu amanhã,
já que nas trilhas evolutivas da Terra, todos somos ainda portadores da natureza humana. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Quem ama ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Então, tem bastante coisa para a gente refletir aí, né? E sempre, o pessoal sempre fala, nossa, é para mim, né? Mas é para todos nós. Somos todos espíritos a caminho, então, essa longa caminhada, todos juntos, é melhor dar as mãos, né? Para que, quando tropeçar, cair, o outro ajuda a levantar. Agora nós vamos, então, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando a Deus, em nome de Jesus, o amparo e ajuda de Irmã Esperança e sua falange de trabalhadores, para que o nosso estudo desta noite, que a nossa irmã Elismara vai nos apresentar, preparou com bastante carinho e contando com a ajuda do plano espiritual, seus mentores, seu anjo da guarda, para que ela seja intuída e inspirada para apresentar de forma objetiva, simples, mas que nós possamos entender o recado para poder aplicá-lo no nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos, uma noite de sexta-feira, buscando interpretar da melhor maneira possível esses ensinamentos do Mestre Jesus. Que Deus permita que tudo corra na mais perfeita ordem, em paz, em harmonia, e que possamos, após essa reflexão, aproveitar bastante no nosso dia a dia tudo aquilo que será apresentado na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A nossa irmã Elismara é do grupo fraterno João de Deus, né? E o tema de hoje eu só consegui decorar o início, né? Que é a ansiedade, solidão e pressa, né? O resto ficou forte para mim, mas... O chamado do Cristo. Ela vai explicar direitinho, né? Senão eu roubo a palestra dela, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana. Obrigada. Boa noite a todos. Alguns já me conhecem, né? Eu já vim aqui, tive a oportunidade de vir aqui uma outra vez. E o Vasco muito assim me deixa a gente tranquilo, né? Porque ele falou assim, tem que ser simples, tem que ser fácil. Né? Eu acho que isso é ótimo, porque às vezes a gente vai escutar, né? Eu já acho, né? Acho que todos nós achamos já que o Evangelho tem algumas palavras, né? A gente sabe que a gente tem que estudar com o dicionário do lado. E aí, às vezes, a gente vem aqui na frente e fala umas palavras tão rebuscadas, tão assim, que foge, né, do nosso dia a dia. E a gente acaba nem prestando atenção e muito menos colocando em prática no nosso dia a dia. Eu acho que é o que é o mais importante. Então, como o Vasco disse, né, a minha casa de origem é o Grupo Fraterno João de Deus, mas assim, a primeira vez que eu vim aqui, confesso a vocês que eu estava muito mais nervosa do que hoje, porque a gente passa, né, a se identificar com determinadas casas, e aqui é uma casa que eu sempre falo com meu marido, quando não dá para ir na quinta lá, às vezes, né, que acontece,
Aí eu falo, vamos lá, na sexta. Porque a gente se identifica com alguns lugares, com algumas casas. E isso é questão de sintonia, a gente sabe de tudo isso, né? Então, assim, o pessoal da KS esteve muito presente lá, né, no João de Deus por muito tempo. E eu acho que isso fez com que a gente se aproximasse. Estava até ali cantando Vasco agora, que eu falei assim, né, você? Eu falei, ô Vasco, falaram que você está com uma palestra de resignação muito bonita. Aí eu falei, mas você sabe, né, eu sou vice não manda nada, né? Eu falei com o presidente que eu quero que o Vasco vá lá fazer uma palestra lá pra gente. E então eu acho que isso, né, o que a gente consegue entre as casas, o Roberto esteve lá na nossa casa, né, o presidente do 40º Seu esteve na nossa casa a semana passada. E é uma verdade, né, a gente, principalmente eu reportei muito a minha casa, onde eu estou há 20 e tantos anos, que dificilmente a gente chama alguém das outras casas para ir lá. Porque a gente é um pouco diferente, a gente não tem palestra, a gente segue o evangelho lá, e a gente é mais para evangelizar mesmo. E quando a gente mudou para essa nova casa e a gente adotou essa postura, eu acho muito bacana, porque quer não queira, do mesmo jeito que a gente não chamava ninguém, a gente nunca era chamado também. Então é uma coisa que acontece, é normal, porque também a gente não era divulgado, a nossa casa não estava no 40º Seu, e eu acho que isso foi um passo muito grande que foi tomado lá na nossa casa. Então, assim, eu acho muito legal, porque a gente tem essa, né, a gente consegue estar falando em outros lugares, levando o mesmo tema, porque, como eu sempre falo, quando a gente monta, é a mesma coisa. A gente monta exatamente a mesma coisa. Só que quando, como disse o Vasco, né, nós somos intuídos, e quando a gente chega para falar algo aqui na frente, primeiro que a gente não fala nada daquilo que a gente trouxe. Eu até falei para a Ingrid, tem uma dificuldade muito grande de levar slide, porque o slide, quando você está dando uma aula, né, de alguma coisa, seja na faculdade, seja, né, você não pode fugir muito do assunto, porque você tem que ensinar exatamente daquele jeito. Só que quando a gente está numa casa espírita é totalmente diferente, porque o público é diferente e a espiritualidade faz com que a gente fale aquilo que cada um de nós que estamos aqui precisa escutar. Mas a gente sempre sabe que o tema, né, quando eu busquei o tema, eu não imaginei, faz quanto tempo, Lu? Eu sei que você já faz uns 2, 3 meses já, né? Quando eu busquei o tema, eu não imaginava que o tema, hoje, para mim, ia ser um tema assim, que eu estava precisando escutar e muito. Né? Como é que são as coisas, né, Nani? Como é que são as coisas? Quando ela me pediu lá atrás, eu tenho muita dificuldade de negócio de tema para palestra, né? Quando a Lúcia falou lá atrás, eu falei, caraca, eu vou falar sobre o quê? E eu gosto muito de falar coisas do nosso dia a dia, né? E aí eu falei, nossa, a gente está vivendo num mundo tão atribulado, tão tumultuado, onde os valores estão invertidos, onde a gente está passando por tantas dificuldades psíquicas, né? Eu acho que essa é a palavra, esse é o momento, a gente está passando por dificuldades psíquicas, porque as pessoas hoje são levadas a ter determinadas atitudes justamente por isso, né? A coisa não é física, né? A coisa é psíquica, mental e espiritual, nós sabemos de tudo isso. E aí, eu falei, cara, eu estava estudando e falei, gente, como o tema hoje está cabendo muito bem para mim. Porque a gente sabe que os ouvidos mais perto da boca que fala são os meus mesmo. Então a gente consegue trazer algo muito presente e muito vivido, né, na vida de cada um de nós. E aí, para eu começar, eu peguei uma história de Divaldo. E é a seguinte: certa vez, ao final de uma palestra, um homem se aproximou de Divaldo, visivelmente aflito, e disse: Senhor Divaldo, eu não aguento mais, estou sempre ansioso, meu coração vive acelerado, minha mente não para, tudo me impressiona, eu quero paz, mas não consigo encontrar. Divaldo,
olhou com serenidade, ouviu atentamente e então perguntou com ternura: você já tentou servir? O homem confuso respondeu: servir? Como assim, seu Divaldo? E Divaldo disse: quando a gente sai de si mesmo para ajudar alguém, mesmo em pequenos gestos, a ansiedade se dissolve. O coração que ama não tem pressa. O amor ensina a viver no agora. Ele orientou aquele homem a buscar uma instituição, visitar alguém solitário, doar tempo, escutar com empatia. E Divaldo concluiu: a alma ansiosa precisa de serviço, amor e oração. O remédio para o sofrimento da pressa é a caridade. Então essa história nos mostra que não é possível encontrar paz correndo atrás dela para si mesmo. A paz é um reflexo do que nós doamos ao mundo. O pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh, o pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Quando eu estava estudando, né, eu falei, gente, esta música nos convida, né? E mostra o poder que a gente tem nas mãos e em nosso coração e que muitas das vezes a gente esquece de utilizar. É muito na atribulação do nosso dia a dia, nas inconsistências da nossa vida, nos percalços, a gente esquece. E aí eu falei, Ingrid, você sabe tocar? Ai meu Deus, tá quando? Não sei não. Me deu uns dias, ela falou, essa música tá pronta. Eu falei assim, é porque era pra ser, né? É porque era pra ser. Nada acontece por acaso. Eu falei pra ela, não, eu confio em você, eu sei que você vai. Né, Lúcia, né, que a gente faz com ela? Confio em você, eu sei que você vai dar conta. Porque a gente sabe, né, que ela é intuída para fazer o que ela veio fazer, né, a missão. E aí Jesus fala para nós, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis o repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Aquilo que a gente sempre diz,
Ele nunca vai dar o fardo maior do que o que a gente pode carregar. Nem daí. Só que como a gente se esquece que com ele é mais fácil, tudo se torna mais difícil. A maioria das vezes a gente esquece. Eu tive um tio que desencarnou há pouco tempo e nós fomos lá vê-lo e a mulher dele falou assim: eu já não acredito mais em Deus. Nossa, aquilo começou a me dar até um troço. Eu falei, como assim? Como que pode? Olha o estado dele, já era um senhor de 88 anos, estava com câncer já bem avançado. E aí, quando já estava dessa forma, descobriu que a filha também estava com câncer de mama. E tanto ela como eu somos filhas únicas. Então, o pai dela e a mãe dela só tem ela, e o meu pai e minha mãe só tem eu. Então, a nossa família se resume a isso, né? E como Deus pode ser cruel comigo dessa forma, né? E aí, quando a gente tentou, e por incrível que pareça, eu fui, orei, veio uma outra pessoa também, espírita lá, que eles moram em São Paulo, veio também, fez as orações, tudo. E aí eu falei para ela, você está falando isso só da boca para fora, né? Porque quando a gente entra no desespero, a gente fala determinadas coisas que a gente não deveria falar. E aí depois, né, meu tio veio a desencarnar, ela falou assim, filhinha, Deus faz as coisas tudo certinho mesmo, né? Acabou com o sofrimento dele, agora ele se foi e eu vou ter tempo para cuidar da minha filha. Então, assim, na hora, a gente se desespera. Mas a gente sabe que se a gente acreditar e ter resignação, a gente passa por aquilo mais fácil. A gente que torna as coisas mais pesadas. Porque a maioria das vezes a gente se afasta de Deus. A gente se afasta de tudo aquilo que a gente aprende. E no mundo em que a gente está vivendo hoje, está tudo muito rápido. E a gente não sabe nem qual caminho a gente quer seguir. A gente vai atropelando as coisas. Quem de nós aqui nunca esteve ansioso para nada? Pode ser ansioso para a palestra acabar logo. Pode ser ansioso para ir para a cantina, hoje não tem, então eu estou tranquila. Né? A gente pode estar ansioso para chegar ao resultado de um exame. E a gente deixa isso abalar demais. Por quê? Porque está tudo muito corrido. A gente não tem mais o tempo. Eu falo que graças a Deus, né, que a gente tem o tempo de vir na casa espírita, porque acho que é o tempo que a gente consegue ter aquela horinha de paz e sossego na vida da gente, né? Se os trabalhos derem tudo certo, né, Vânia? Também tem essa. Né? As informações em excesso. A gente tem hoje, eu vejo, né? Às vezes o paciente chega para mim lá no consultório, eu estudei tanto para dar um diagnóstico e o paciente chega com o diagnóstico pronto do Google. E o pior não é isso. O pior é que sem embasamento nenhum quer que você faça aquilo que o Google fala para mim que é o que tem que ser feito. Então, hoje nós estamos vivendo com muita informação. Só que, infelizmente, as pessoas estão pegando essas informações e não sempre praticando bem. E aí isso vai gerando um vazio, porque a gente tem um monte de informação, mas não sabe o que fazer com elas, ou tem mau uso delas. E a solidão no meio da multidão. Hoje, você vai para um restaurante, você vai para qualquer lugar, é a família inteira reunida, cada um com seu celular. Né? Tem lugares que hoje já é proibido, né?
A gente não leva o celular não, porque a gente precisa se conectar. Olha só, uma coisa que veio pra gente se conectar, está desconectando todos nós. Não existe mais, às vezes, outro dia, eu estava lá no computador, mas eu estava trabalhando, mas eu estava lá. Aí ele falou assim, vou dormir. Eu falei, nossa, o que eu fiz? Nada, eu estou sozinho. Mas é isso. Eu falei, nossa, tá cedo, né? Eu era besta aqui, tô cedo, né? Ele, tô sozinho. Mas é isso. A vida da gente hoje, a gente não tá parando, né? E sábado passado eu escutei uma pessoa falando assim, uma pessoa espírita também. A gente vive sem água por um tempo, a gente vive sem comida, a gente vive sem, né, com frio, mas a gente não vive sem energia, a gente não vive sem paz, a gente não consegue. E aí quando a gente deixa ter a solidão no meio da multidão, quantas vezes a gente não se sente sozinho? Todos nós já nos sentimos sozinhos, mesmo tendo pessoas ao nosso lado. E como disse na música, né, que a Ingrid tocou lá, Asas do... a gente esquece que ele pode fazer a gente voar. A gente esquece que se a gente estiver junto dele, com ele, dentro do nosso coração, tudo se modifica. A ansiedade, gente, é a doença da alma sem direção. Por isso que eu falo, tudo, a gente não tem, assim, as atribulações da vida estão deixando, e vira um ciclo vicioso. Vai virando um ciclo vicioso. Isso não acontece, isso não acontece, eu fico nervosa, eu fico ansiosa, e aí as coisas assim vão acontecendo. Né? Ontem foi tão engraçado que a Ingrid perguntou assim, vem, parece que tá pronto? Eu falei, não. Ela ficou mais ansiosa do que eu. Tipo assim, e a ansiedade gera medo, gera desconforto. Porque eu posso não ter parado para fazer, para estudar, mas toda vez que eu lembrava do tema grande, né, você corre e vai ler um pouquinho, vai estudar um pouquinho, se lembra de algo, e muito do que acontece na nossa vida, no dia a dia. E o que está nos faltando hoje? Falta tudo isso, falta paz interior. Falta fé no futuro, mas por que falta fé no futuro? Porque a gente não está conseguindo viver o presente. E se a gente não tem paz interior e não tem fé, a gente não consegue viver. E propósito? Hoje se fala muito de propósito, né? Qual é o propósito de vida de cada um de nós? Eu falo, né, eu brinco lá que o Carlos, depois que aposentou, né, lá o presidente da casa, depois que aposentou, ele se dedica muito mais à doutrina, à casa. E eu falei para ele assim, estou doida para me aposentar logo, porque isso é um propósito de vida, gente. Porque enquanto a gente está, né, a gente necessita, vamos se dizer, né? Não é que a gente quer, a gente não trabalha o que a gente quer, a gente trabalha o que a gente necessita. Não estou dizendo da casa espírita, não, estou dizendo do trabalho mesmo, da troca do trabalho pelo dinheiro, não é? A gente faz o que a gente necessita. Só que quando a gente consegue, né, chegar na maturidade, vamos dizer assim, quando a gente chega na maturidade, que a gente pode fazer diferente, a gente pode realmente nos doar para outras coisas, a gente começa a diminuir um pouco tudo isso, começa a diminuir a ansiedade, começa a diminuir a solidão, porque a gente passa a entender que o servir
faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Porque nós temos um propósito. Eu acredito que todos nós espíritas, né, espíritas conhecedores da doutrina, qual é o nosso propósito? Eu sei que cada um tem um, mas o nosso propósito, pelo menos o meu, né, é ser melhor a cada dia. É a única coisa que a gente pode pensar de propósito. É ser melhor a cada dia. É evoluir todo dia um pouquinho. Principalmente moralmente. Como disse, a lição que o Vasco leu, a gente critica e não sabe fazer melhor que o outro. Nossa, isso daí, Vasco, hoje, para mim, quem escolheu aquilo que eu falei, eu tinha que estar aqui hoje, nesse dia, para escutar só esse pedacinho. Porque às vezes a gente critica ou é criticado, e o outro, a gente ou o outro não tem a capacidade de fazer melhor. Mas é o criticar por criticar. E isso gera o quê? Gera solidão, gera vazio. Olha como é interessante, como cada ato nosso pode gerar algo na vida de alguém. E na nossa, principalmente. Só que às vezes a gente não tem essa dimensão do que a gente pode fazer. E aí é quando tem que entrar a conexão com Deus, porque está faltando. Eu acredito que se as pessoas tivessem mais essa conexão com Deus, mais Deus presente em nossos corações, muitas dessas coisas que a gente vê aí na televisão, vamos botar na televisão, né? A gente vê no dia a dia também, vamos botar na televisão, fica um pouquinho mais distante da gente. Pode ser que não estivesse acontecendo. Porque não entra, né, na cabeça da gente, não entra um filho matando um pai matando uma filha, não entra, não consigo entender. Quer dizer, cada um tem, né, a sua missão, mas toda vez que isso acontece, a gente pensa, será que não está faltando Deus naquela família? Não está faltando o ensinamento do Cristo? Não está faltando a lei do amor? E aí, as causas espirituais da ansiedade, o desalinhamento com o propósito, né? Que nem eu sei, como a gente está falando, eu estou estudando, né, coisas de não espíritas, vamos dizer assim, que estão tolhindo os meus dias de trabalhar mais na casa. Isso está fazendo uma diferença gigantesca na minha vida. E todo lugar que eu vou, eu falo assim, você está precisando trabalhar mais. Você está precisando trabalhar mais. Você está precisando servir mais. E aí fica assim, não, mas eu tenho que trabalhar em tal lugar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que... A ansiedade comendo solto. A ansiedade de não conseguir ir servir do jeito que eu deveria servir. E aí a gente fica, amanhã, em setembro, quando o curso acabar. Aí quando setembro o curso acabar, provavelmente eu vou ter outra coisa que eu vou querer fazer. E aí a gente vai protelando, a gente vai deixando. A falta de oração e o silêncio interior. Hoje, às vezes, nem para rezar a gente não tem sossego, né? A gente reza e não tem sossego. Antigamente, né, eu lembro que a mãe falava assim, vai pro seu quarto rezar. Hoje, a gente reza em qualquer lugar, quando reza. Porque quando a gente vai ver, já passou. E a gente nem orou. E a gente tem a ideia, outro dia eu estava assistindo um filme, eu não lembro o nome do filme, que a pessoa falava assim, eu não sei orar, eu não sei rezar, eu não sei o que é isso. É você ter uma conversa franca com Deus. É você pedir e agradecer, não tem nada de muito especial. É a tal da conexão que a gente precisa ter com Ele.
Desconexão com o próximo. Vidas muito cheias de coisas vazias. É aquilo que eu falo, a gente está tão atribulado, e quando você vai ver, o que você fez? O que você fez de bom? Nada. E aí Divaldo conta uma historinha, né? Que não é historinha não, é verdade. Mas ele conta, não sei se alguém já viu, né? Tem até no YouTube essa história. Que ele fala que toda vez que ele chegava para fazer uma palestra, né, uma apresentação, ele chegava assim com 1 hora, 1 hora e meia de antecedência. Porque ele gostava da conexão com as pessoas, né? Ele gostava de sentir o público, ele dava autógrafo nos livros dele. E aí diz que teve um que chegou para ele e falou assim: Edivaldo, só falta 1 hora, né? Ele falou assim: ainda falta 1 hora. Daqui a pouco diz que o cara me disse: ó, só falta meia hora, hein? E ele: mas o que esse cara quer comigo? Ainda falta meia hora. Daqui a pouco o cara vem de novo: Edivaldo, só falta 15 minutos. E Edivaldo: ainda falta 15 minutos. Falei assim: vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que um estudo dos Estados Unidos provou que no mundo desencarnam 7.500 pessoas por segundo? Nossa, credo! Falou: pois é. Nesses próximos 15 minutos, todo mundo aqui pode desencarnar. O homem teve um troço e foi sentar. Quando começou, né, o Divaldo falou: quem estava assim, bem na minha frente? O Calvão. Todo homem estava, eu comecei a falar, mas eu comecei a falar, não deu 5 minutos, o homem olhando no relógio. Eu falei: oh, meu Deus do céu. E o Divaldo, no fim, fala assim: o homem olhou para o relógio 13 vezes, olha só, em 1 hora e 20 de palestra. Aí disse que o homem veio e falou assim: você, Divaldo, o senhor falou muito bem, né? Nossa, mas o senhor fala demais. Aí disse que o Divaldo falou assim pra ele: eu falei, o senhor falou por 2 horas. Moço, olha só, eu comecei, eram 8h10 e terminei 9h20. Eu falei 1 hora e 10. Nossa, mas demorou tanto que pareceu que você falou por 2 horas. Aí ele falou assim: então, se você chegou e ficou tão desesperado, você prestou atenção em quê? Em tudo. Você gostou do quê? De tudo. Então você nem chegou. A tamanha ansiedade daquele ser. E quantas vezes a gente não fala isso, né? Quando a gente vai deitar, a gente fala assim: mais um dia. Tem uns que falam: menos um dia. Depende de cada um de nós. Segundo Emmanuel, a ansiedade é um corrosivo da alma, que mina nossas forças e nos leva a agir precipitadamente, comprometendo nossa evolução. Jesus já alertava sobre essa inquietação há mais de 2000 anos, dizendo: não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. E a solidão, falei bastante de ansiedade, porque eu acho que a ansiedade, tudo isso anda junto. É o ciclo e a gente vai ficando ansioso, com tudo isso a gente vai se afastando, e tudo isso a gente sabe aonde pode nos levar se a gente não ficar aqui. Né? A depressão é o mal do século. Muitas pessoas esse ano ainda irão desencarnar de depressão, então a gente tem que estar muito atento com tudo isso. O Evangelho segundo o Espiritismo aborda a tristeza e a melancolia, explicando que muitas vezes elas surgem quando a vida não segue conforme nossos planos, levando-nos à revolta e ao desânimo, até mesmo ao afastamento da fé. É mais ou menos a história, né, que eu falei da minha tia.
ela foi tomada de tanta tristeza, de tanta melancolia, e mesmo no final de semana, que eu e o Henrique ficamos lá no final de semana inteiro, a sensação que ela tinha é que ela estava sozinha. Porque não era um sozinho de gente, da gente. Era sozinha porque ela mesma afastou Deus. Ela mesma, não que ela afastou Deus, que Deus não estivesse com ela, mas ela ignorou a Deus. E aí a gente se torna só. E a pressa? A pressa e o excesso são obstáculos à paz. A pressa e o excesso de estímulos nos afastam da serenidade necessária para o crescimento espiritual. O Espiritismo ensina que devemos aprender a valorizar o tempo, vivendo um dia de cada vez, com calma e confiança em Deus. A calma é descrita como filha direta da confiança em Deus que nos permite agir com sabedoria e evitar a precipitação. Quem de nós nunca tomou uma decisão no ímpeto? Quantas vezes a gente já não fez isso? Eu lembro que minha mãe falava assim, não tome decisão quando você está nervoso, não fale aquilo, porque depois você pode se arrepender. Quem de nós nunca passou por isso? E aí, a gente tem que ir lá pedir desculpas, a gente tem que perdoar. Mas por quê? Porque a gente tem pressa, tudo a gente tem pressa. Eu acho que onde a gente mais tem pressa é quando você manda uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não tem resposta. Não é? Hoje foi tão engraçado que uma amiga passou o dia lá em casa e essa minha amiga sempre manda umas coisas no WhatsApp e não dá uns minutos ela me liga. É assim. Te mandei mensagem, você não me respondeu, só que ela, não é que ela não tem o que fazer não, mas ela é uma pessoa aposentada, que trabalha, né? Vive no joguinho do celular. Ih, tem gente se olhando aqui, eu vou até para onde eu não estou vendo. E aí, hoje ela viu que quando ela chegou na minha casa, eu estava saindo para trabalhar, aí eu cheguei para almoçar, ela ficou em casa o dia inteiro, eu cheguei para almoçar, almoçando correndo, sentei, almocei correndo com ele, falei, tchau, tô indo, que eu preciso ir. Fui, voltei 5 horas da tarde, eles estavam lá em casa, falei, agora tchau, que eu tô indo lá para dentro, que eu vou estudar, que eu tenho que fazer. Aí ela virou pro filho dela e falou assim, acho que tá na hora da gente ir embora. Aí eu falei assim pra mim, então, você também não embora? Por que às vezes eu não respondo o WhatsApp pra você na hora? Porque se é uma coisa, né, muito importante, a pessoa vai te ligar e você vai, ou então ela já vai voltar, ó, tô precisando falar com você urgente. Mas, às vezes era assim, só para saber assim, vamos supor, você vai no centro hoje? E ela adora sair com a gente, tá? Aí ela fala assim, mas depois vocês vão comer alguma coisa? Aí eu brinco, eu falo assim, por quê? Se eu não sair para comer alguma coisa, você não vai no centro, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que você não está respondendo porque você não quer. Mas é a atribulação do nosso dia a dia. E isso daí, gente, o povo não tem pressa. Mas não estou dizendo só dela não, porque eu às vezes também, se eu estou com pressa de receber a resposta, eu também fico nessa ansiedade, nessa agonia de que a pessoa tem que responder logo. Hã? Respondi rápido. Hoje a Lúcia respondeu rápido, porque eu estava assim, eu não achei quando a gente quer, né, não achei um pendrive na minha casa, não achei nada, eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora, como que eu vou levar? Vou ter que levar notebook, a Lúcia vai ter que desconectar um, desconecta outro, eu falei, poxa, minha mãe. Eu falei, bom, vamos lá, né, se Deus quiser, vou mandar uma mensagem para a Lúcia. Não, mas foi tão rápido que eu falei assim, nossa, graças a Deus, Lúcia, que você respondeu com rapidez. Porque, senão, né, nem tinha os slides. Mas aí a gente ia falar no seco mesmo, não entendi. E o Cristo chama. E a gente não escuta.
No Evangelho segundo o Espiritismo encontramos o conselho de lançar nossas ansiedades sobre Deus, pois Ele cuida de nós. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Fala para mim se alguém tem dúvida disso ou se alguém não sabia disso. Tenho certeza que eu não estou trazendo novidade nenhuma. Mas provavelmente chamei a atenção de algo que estava esquecido dentro de cada um de nós. O que a doutrina espírita nos oferece? Entendimento das provas da vida. Explicação da ansiedade como desajuste espiritual. E a maioria das vezes, a gente vai no psiquiatra, não é? Não que a gente não deva, tá, gente? Mais uma vez, né? Ninguém está falando aqui que a gente não tem que ir no médico da terra, não. Mas quantas vezes a gente que é espírita viu alguém sofrendo de alguma coisa, tomando esse remédio pesado, e a gente pensa assim, nossa, se fosse no centro ia ajudar tanto. Se fosse cuidar do espírito ia ajudar tanto. Recursos para o equilíbrio interior. A prece. Né? A música, aquela música que eu pedi para a Ingrid tocar no começo, ela justamente chama A Prece. E eu achei a música assim linda. E a gente não tem tempo para fazer prece, para se conectar com Deus. E para a gente escutar uma música. O Evangelho no ar. Quando a gente negligencia, a gente é tão cobrado, né? A gente vê que tem tanta diferença dentro da casa da gente. Mas parece que todo dia naquele horário que a gente escolheu, tem alguma coisa para a gente fazer e a gente acaba esquecendo do Evangelho no ar. Serviço ao próximo, como disse aquela nossa história de Divaldo, e eu vou terminar ela antes de acabar o meu tempo. E a reforma íntima. Hoje, nós não conhecemos a nós mesmos. O autoconhecimento pode ser que seja um divisor de águas para que nada daquilo aconteça em nossas vidas. Porque se a gente se conhecesse um pouco mais, a gente ia saber pelo menos ligar o alerta. Vai me dar uma crise de ansiedade. Vai me dar isso. Vai me dar aquilo. Pelos nossos sinais. Só que a gente tem tanta pressa que a gente não para nem para ver os nossos sinais. Os nossos próprios sinais. E se a gente não se modificar, a gente nunca vai conseguir ver. Então, vamos respirar com fé, silenciar com Deus, viver o presente, servir com amor e confiar na providência divina. Porque também não adianta nada a gente vir, né, fazer um trabalho de caridade, seja ele qual for, e emburrado. E isso só porque a gente precisa ir para mostrar para alguém que a gente está indo. Como isso é triste, né? A gente não fazer as coisas por nós mesmos e fazer porque os outros irão nos criticar. Nossa, se eu não for, o que aquele outro vai falar de mim? Não, tem que ir, né? Marcar presença. Isso é tão triste. Isso é tão triste. Do que tem enchido a minha alma? Fica aí uma reflexão para todos nós. Da pressa, do medo ou da esperança? Deus não nos pede perfeição, mas pede a presença dele no coração de cada um de nós. É só isso que a gente precisa fazer. Ter fé, acreditar e saber orar. É só isso que a gente precisa. A gente não precisa de muita coisa. Então eu quero que agora, nesse momento, cada um de vocês, um silênciozinho,
Cada um define uma única palavra. O que você quer cultivar para a sua alma hoje? Porque tudo que a gente planta e cultiva, um dia a gente vai colher. Então, o que cada um de nós, neste momento, nenhuma palavra, quer cultivar na nossa alma? Alguém quer compartilhar? Eu já sabia que ia ser assim. Paz. Estamos precisando pouco, né? Pouco. Nós estamos precisando pouco. Também fazendo uma boa reflexão, né? Oi? Fazendo uma boa reflexão também, né? Do que a gente quer paz. Mas será que a gente também leva a paz? Com certeza. É a tal da crítica, né? A gente quer, mas a gente não faz. Não tinha uma ideia boa. Aí, Ingrid, então Eu não gosto. Fé. Quantas vezes a gente perde pelo caminho? Então, essa reflexão, se todo dia a gente parar para ver se o que eu disse hoje, ou amanhã, por exemplo, cada um aqui pensou uma palavra. Amanhã, veja se você cultivou a palavra que você falou ontem. Pelas ações do nosso dia a dia, pelas nossas falas, pelas nossas conquistas, pelo nosso tempo. Sem ter pressa, sem estar ansioso e muito menos solitário. A ansiedade, a solidão e a pressa são desafios que podem ser enfrentados com a luz do Evangelho e os ensinamentos espíritas que nos orientam a cultivar a calma, a confiança em Deus e a paciência no caminho da evolução. O chamado do Cristo é um convite à renovação interior, à busca da verdadeira paz e alegria que superam o vazio e o excesso do mundo moderno. Devemos aprender a viver um dia de cada vez, valorizando o tempo e as oportunidades de crescimento moral que Ele nos oferece. Então, não vamos deixar para amanhã o que a gente pode começar a fazer ainda hoje. Porque nós temos a certeza de que nada é estático. A nossa vida é muito dinâmica. E todos os dias nós temos algo para aprender e acrescentar. Cada um de nós leva isso para casa. O quanto nós precisamos nos conectar com Deus, nos conhecermos e nos modificarmos. Porque só assim a gente vai conseguir burlar a ansiedade, a solidão e a paz. E aí, voltando para a segunda parte da nossa historinha, do homem ansioso que buscou alívio mendigal. O que aquele homem ansiava era a paz, mas o que ele recebeu foi um convite ao amor e ao serviço. Porque é nesse caminho que reencontramos o Cristo dentro de nós. Nos dias de hoje, de tanto excesso, correria e solidão disfarçada em telas, o Cristo ainda nos chama, como chamou Marta, como chamou tantos aflitos, dizendo: tu te inquietas e andas ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. A mensagem é clara. A cura da ansiedade, da pressa e do vazio começa quando voltamos a amar. Sirvamos, abracemos e escutemos. Porque quem serve não tem tempo para o desespero. E quem ama já está em paz. Obrigada a todos. E aí a gente vai terminar com uma música que eu gosto muito e que eu pedi para ela, para a gente terminar o nosso dia de hoje.
Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim e de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o dom da fé, do princípio ao fim e de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. A alma que ouve Cristo encontra direção. A alma que serve ao Cristo encontra paz. O Evangelho é a luz que dissipa o vazio. Que assim seja. Eu não sei vocês, mas eu no início estava muito ansioso, estava me sentindo só e com pressa. Pressa para começar logo a palestra. Aí ela acabou agora, mas já acabou. Vejam bem a diferença quando a gente diz assim, ainda bem que acabou. Ou então diz assim, oh, mas já acabou? É só para refletir, cada um leva as coisas para casa.
Mas eu acredito, né, não desmereça. Tudo que ela falou a gente já sabe, né? Ela só chamou atenção a alguns aspectos para nós, né? Nos lembrou. Fica esquecido, né? E por que que a gente esquece? Porque tem pressa. Então, sereno os ânimos, se acalma, né? Reduz a velocidade e aproveite a viagem. Né? Porque nós estamos aqui para isso, para crescer, evoluir, desenvolver a parte moral e espiritual. Vamos mais uma vez então elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente adredemente para que aqueles, ou seja, nós que aqui estamos, possamos usufruir dessas energias benéficas, salutares, que vai ajudar a diminuir a nossa ansiedade, a nossa solidão, a nossa pressa em querer fazer as coisas sem muita reflexão, sem muito até entendimento do que estamos fazendo. Mas certamente, com a ajuda do nosso anjo da guarda, do nosso mentor espiritual, de toda essa pleia de espíritos que aqui estão, vamos sair daqui mais tranquilos, mais serenos, refletindo melhor sobre as oportunidades que Deus nos dá diariamente. E todas essas dificuldades, esses obstáculos que temos que enfrentar, eles só existem para que tenhamos a oportunidade de amadurecer, de desenvolver em nós os bons sentimentos, que vamos buscar soluções corretas, adequadas a cada tipo de dificuldade. Vamos tirar ensinamentos, colher lições, enfim, vamos amadurecer como seres espirituais que somos, vivendo uma experiência terrena. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e que possamos retornar aos nossos lares, levando um pouquinho dessa paz interior. E assim seja, graças a Deus. Então agradecemos pela presença de todos vocês, viu? Aqueles que desejarem tomar o passe individual, nunca esquecendo que todo mundo já recebeu um passe aqui, né? Esse ambiente, como eu disse, preparado com antecedência pela falange de espíritos em uma esperança. Aqueles então que desejarem o passe individual, por favor, aguardem, que serão encaminhados para o passe. Muito obrigado. Obrigada, Daniel.